Hoje é dia 13 de outubro de 2020. Estamos começando aí mais uma reunião com a turma de Direito Civil da FAIP, o quarto semestre, né? De Direito Matutino, Noturno. E hoje nós vamos, primeiramente, abrir um grande diálogo, né? Hoje, para alinhar várias dúvidas que surgiram aí na questão do que eu tinha passado para vocês, né? Então, vou deixar as primeiras orientações. Primeira orientação, a questão da imagem de vocês. Quem não quiser deixar a imagem, deixa sem, todos estão, né? Sem. Os nomes também, se quiser deixar só o primeiro nome, enfim. Porque os nossos vídeos, eles vão para a rede mundial de computadores, e aí vocês sabem a divulgação que pode ocorrer de imagem dos nomes, né? E para quem estuda direito civil, já sabe lá da questão dos direitos da personalidade, né? Então, eu tenho dito e redito para os alunos, o colega Luiz Márcio me alertou, preparando os vídeos, eu tinha deixado reservado até com esse intuito mais para nós, né? Eu pensei que ao enviar o link para vocês já estaria você acessando, mas não. Mas eu entendi agora, deixa ele público, mas aí só vai acessar, logicamente, aquele que tiver o acesso que tiver o link, né? Para fazer o acesso ali, né? nas nossas aulas, nos nossos encontros. A ideia de hoje, pessoal, já está iniciando aí algumas dúvidas que surgiram, é da gente fazer o nosso encontro de maneira que todo mundo possa falar, conversar, sanar dúvidas. E o colega que está aqui comigo hoje, ele vai ter essa discussão. E o colega que não estiver, pessoal, deixar isso bem transparente aqui, quero que todos também repassem para os colegas. Quem não estiver com a gente, ele é do horário da manhã, à noite está trabalhando, eu compreendo. Vários colegas também. Estamos no momento ainda, né, da questão da pandemia, então não se preocupe, colega. Você vai assistir, né, o vídeo posteriormente, você estará comigo, vamos dizer assim, né, por meio do vídeo, para ter essa atualização, para ter essa sequência do que nós discutimos em sala de aula. Então, nós vamos criar uma metodologia. De hoje, nós estarmos discutindo uma temática nova, vamos falar de extinção dos contratos. O Código Civil, nosso ponto, está sendo a parte dos contratos. Então, nós vamos entrar nessa parte de extinção, rescisão, toda uma gama de cumprimento de uma obrigação contratual. E, obviamente, sempre nós vamos ter os primeiros minutos do nosso encontro, os colegas ali, 15, 20, fique à vontade, para perguntar. Frenéias, eu dei uma assistida na aula novamente, ficou uma dúvida, eu olhei lá o material, né, que sempre eu estou encaminhando uma sequência de material para leitura, e ficou uma dúvida. Então, aproveite, esse é o momento. O colega que não estiver aqui com a gente, tudo bom, Márcia? Que não estiver aqui com a gente, hoje, na próxima aula, ele quer fazer uma pergunta, por favor, faça a pergunta. Aliás, eu não vou estar junto com você, eu não vou conseguir assistir a aula à noite. Eu posso fazer uma pergunta pelo nosso grupo de WhatsApp de Direito Civil? Claro que pode. Quando eu coloco lá que eu estou à disposição, não é só para colocar né, e você se sentir, sinta-se à vontade. Quiser perguntar no privado, pergunte. Se quiser dar um toque, Enéas, podemos conversar? Quando você puder me retorne, eu retorno, né? Obviamente, às vezes eu não estarei naquele momento automaticamente dando uma resposta, pode acontecer, né? Eu estar também em outra atividade, mas eu vou responder. Então, o que eu quero dizer com isso? Teremos os nossos encontros, teremos as aulas gravadas para revisão,
para aqueles que não participaram daquela aula, né, daquela discussão, daquele encontro, e estarei à disposição, né, no horário comercial, de você enviar um áudio, de você enviar um áudio, de você questionar, fazer uma pergunta referente ao nosso conteúdo, e caso não seja também referente ao conteúdo de civil, vou procurar ajudá-los ou contribuir ou não, tá? Eu só vou deixar no nosso mute, né, para que mantenha essas gravações paralelas, tá? Mas fique à vontade aí para você falar. Outro ponto que é importante hoje também é a questão de um trabalho que os colegas ficaram receosos, né? Enéas, você passou um texto, o que eu faço, como é que vai ser? Veja só. Primeiro, quem não conseguiu entregar hoje, que foi um prazo que eu tinha colocado, vamos colocar aí para a próxima terça-feira. É uma dilação. Quem já enviou, Enéas, pode complementar? Pode complementar. Fique à vontade, né? Para complementar o seu texto. Mas o que era? Qual foi o objetivo? Então, esse é um ponto principal, né? Qual é o objetivo de eu passar para vocês o texto da Judite Martins, que é um texto, sim, um texto, vamos dizer assim, de uma leitura mais intensa, né? De uma leitura que demanda maior tempo, vamos dizer assim, de raciocínio da Judite Martins. Ah, mas como assim? Então você passou um texto que está envolvendo o nosso direito civil? Sim, com certeza, vai envolver um princípio, né? E qual é o objetivo desse texto que chama-se Reflexões sobre o princípio da função social dos contratos, né? Da revista Direito GV, é a fonte, né? Da nossa cientista jurídica, né? A professora Judite Martins. Então, qual que é o primeiro objetivo? O primeiro objetivo é você entender que existem os textos didáticos, que eu vou estar enviando também para vocês, né? Olha, esse aqui é um texto didático, está no portal, está no WhatsApp, o colega pediu no e-mail, encaminho. Esse aqui é um texto didático, vou mandar para vocês, que vai tratar, por exemplo, da aula de hoje. Parte da extinção de contratos, resolução, suspensão, esse controle do exercício, né? As cláusulas, as teorias. Eu falo, bom, esse é um texto didático em que compreendi o raciocínio mais rapidamente, né? Ótimo. Enéas, o que eu devo fazer com esse texto? Posso fazer um breve resumo? Pode. Posso resumir e enviar naquele prazo quando você solicitar o prazo? Sim. Esse texto, Reflexões sobre o princípio da função social, ele foi um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais intenso na leitura. Por quê? Porque ele vai exigir, né, um certo tempo ali de compreensão. Então, essa foi a finalidade, diferenciar um texto, vamos dizer, de um artigo, né, com discussões, argumentos que vai desde não só da função social constante no Código Civil, mas que ele vai trabalhar com princípios, né? Ele vai voltar lá na liberdade, autonomia, responsabilidade. Ele vai fazer um raciocínio de introdução até na questão filosófica. Então, o meu objetivo é entender que eu tenho um artigo de revista, e ao fazer essa leitura do artigo de revista, ele vai diferenciar de um outro artigo que eu passarei para vocês, já na sequência da semana, de cunho didático. Então, passar lá, pessoal, leitura do conteúdo, né? Para vocês terem essa, vamos dizer assim, essa praticidade. E teve dificuldade, vários colegas falaram, na hora de fazer a leitura,
esse enquadramento da liberdade de contratar, o 421, ele voltou, né, a fazer esse diálogo com a Constituição, foi lá, princípio geral de atividade econômica, princípio fundamental da República. Essa é a primeira visão que eu gostaria que você, ao ler o texto, você já verificasse esse diálogo do direito civil com o direito constitucional, com o direito de locação, com o direito do consumidor, esse diálogo de fontes, onde eu não vou estar restrito à lei fria, positivada, mas eu vou conseguir fazer um diálogo, um canal, vamos dizer assim, de conversação a partir de um princípio dos contratos no direito civil. O exemplo que eu tinha dado foi para facilitar você fazer uma pergunta dentro da sua leitura. A pergunta aqui para mim foi, eu vi um colega mandou, qual é a finalidade, qual é a função do princípio social para os contratos no direito civil brasileiro? Por exemplo, uma pergunta. E a resposta, você vai, ao ler o texto, você traz aquela resposta para a sua verificação. Então, não é um copiar só e jogar. Você vai olhar e falar, bom, para Judite Martins, ou sem citar necessariamente a autora, mas colocando que da leitura do texto, você verificou que desde do início, a autora ela vem trabalhando com princípios filosóficos, vem com uma fundamentação na parte constitucional e vem dialogando, com a liberdade de contratar, com limite interno, com limite externo. Mas o que pensa o autor sobre isso? Aliás, eu posso copiar a parte do texto, colocar ali entre aspas? Pode, deve. Por isso que eu dei um primeiro texto, vamos dizer assim, que chama-se leitura estruturada. Então, o objetivo era você, ao ler um texto que demanda um maior grau de conhecimento de tempo, vamos dizer assim, você conseguir montar o raciocínio daquele que o escreveu. Então, o objetivo primário com vocês, que é uma turma de Direito Civil, maioria no quarto semestre, é auxiliá-los, nada mais do que isso, na leitura de um texto estruturado de artigo de revista, que diferencia de um texto didático, como eu vou mostrar do Anderson Schreiber, como eu vou mostrar do Lobo, como eu vou mostrar da Maria Helena Diniz, como a gente vai dialogar com outros doutrinadores, com Fiuza e todos mais. Então, essa primeira finalidade, pessoal, ela é importantíssima para nós. Então, não foi para, vamos dizer assim, trazer temor. Pelo contrário, a ideia é que vocês tenham realmente um raciocínio ao ler o texto, eu sei o que é um breve resumo, que vocês terão a liberdade de fazer. Eu tenho a verificação de leitura de texto, que nos serve para esse momento de pandemia, que a gente está distante, virtualmente nos falando, mas serve para você, vamos dizer, criar um raciocínio sobre um determinado texto que facilite, vamos dizer, o nosso diálogo ao longo do semestre. Então, não é para esta aula, não é para a aula. Você vai perceber que o texto ele engloba toda a parte do direito civil de contratos para falar de um princípio da função social. Então, nós vamos desde Zavini, esse limite interno e externo, onde a professora Judite coloca lá, essa liberdade de contratar, está na página 7, para quem estiver acompanhando. A liberdade de contratar indica o exercício de um direito subjetivo, cuja dogmática foi inaugurada por Zavini. Mas não é Savigny? Eu já aprendi recentemente, como ele é Frederick von Savigny, é alemão, então o termo S lendo com Z. Numa orientação mesmo metodológica. Então, para quem estudou direito civil e não ouvir falar desse doutrinador, é importante conhecê-lo agora, Logicamente, como é importante conhecer essa
essa teoria, né, essa doutrinadora que é a Judith Martins, né? Então, às vezes você ia falar de Maria Helena Diniz, Pablo Stolze, que eu gosto também, acompanho, né? A gente tem, né? Ele citou até Prometeu, Deus grego do Olimpo, isso. Então, vocês, esse o objetivo, tá? É você despertar. Então, eu nunca vou considerar, e pelo contrário, é aquele momento, às vezes, né, eu via alguns assim, poxa, um desespero, né? Que dificuldade, como é que eu vou fazer, né? Eu não estou entendendo. Eu vejo isso, na verdade, como um despertar. Quero deixar isso registrado aqui. É, nessa, e acho que a maioria já sabe que eu sou mestrando, né, em Direito pela UF, né? Estou tendo, assim como nós estamos aqui, as aulas. Amanhã vou ter aula com o professor Marcelo Teodoro, é uma aula muito importante que envolve toda a parte de direitos humanos com direito constitucional, né? Mas um direito constitucional voltado realmente para essa estruturação. Então, só sintetizando, e aí eu sempre vou estar abrindo a palavra, vocês podem, né, perguntar, falar, devem, né, na verdade, perguntar, falar, discutir, dúvidas que tiveram, né, sobre aquele texto que eu passei, dúvidas que tiveram sobre aquela aula que nós discutimos e aí nós avançamos e você foi fazer uma revisão e percebeu que tem uma dúvida pontual, né? Pergunte, fale. Então, sempre esses primeiros minutos que a gente estiver iniciando as nossas terças, eu estarei, vamos dizer assim, fazendo essa introdução. Se teve um texto, vamos pensar no texto, né? Qual foi a abordagem? Esse texto que eu lhes passei, repito, não é um texto simples, vamos dizer, para uma leitura rápida. Depois eu vou passar para vocês uma obra interessantíssima, que é Como Ler Livros, né? Isso aí é complementar. Coloco para vocês no portal, colocarei para vocês na, no grupo lá de civil que foi criado. É para ajudar mesmo, né? O nome do livro é esse, né? É Como Ler Livros, é um. E aí eu tive uma discussão muito interessante sobre como ler textos de ciência social, né? Textos de direito, textos de filosofia. Então, a finalidade é ajudar. E ajudar, logicamente, dentro da matéria. Então, se a partir do momento que ela fala de liberdade de contratar é exercida em razão da função social do contrato, e hoje nós vamos falar dos tópicos de extinção do contrato, logicamente é importante você entender essa linguagem, esse modo do exercício que ela denomina de liberdade contratual, né, o seu fundamento, essas eficácias entre sujeitos ou intersubjetivas, né? Essa instrumentalização do bem de produção. Então, sendo bem objetivo, se você não quer trabalhar com problema e resposta, que era a ideia primária, mas você quer fazer um breve resumo, uma breve resenha, né, eu quero que você aproveite o texto, né, seja fiel ao texto, né, e dentro dessa fidelidade colocar a sua visão. É o que a gente chama, na hora de escrever, de paráfrase. Então, você leu os contratos que viabilizam prestações essenciais à pessoa humana. E você leu aquela ideia de que os contratos viabilizam prestações essenciais para uma das partes, proposta por Teresa Negreiros como um eixo para a concretização da função social e não o contrato. E aí você vem lendo esse parágrafo e fala, poxa, Neves, eu tive aqui um raciocínio. Fala, né? Escreva com suas palavras, não tem esse receio, né, de escrever ao ler e escrever. Logicamente, se for copiar mesmo o trecho, né, pode colocar ali, entre aspas, né? Na hora de citar, como é um mero resumo, né, a finalidade realmente é de ver até que ponto você conseguiu compreender o texto,
né? E quais, vamos dizer assim, são as dúvidas. Você vai observar que o texto ele vai falar muito no direito das obrigações, né? Por quê? Porque se nós pegarmos a parte dos contratos, você vai ver que ele está no rol de direito das obrigações, né? Então, é importante localizar dentro do código, mas também dentro dessa leitura do próprio texto. Então, a fidelidade ao texto é importante. O que é isso? Às vezes o colega ele faz uma leitura e fala, vou ver se alguém falou sobre isso, né, sobre a função social do contrato. A ideia não é essa, a ideia é você ficar realmente ali naquele texto, olhar, ler, reler, e por isso aí mais essa semana para todos terem essa leitura, e veja como que ele centraliza, né, o artigo no 421. Então, é você pegar um princípio, pegar um artigo e destrinchar realmente, utilizando ali uma técnica de introdução, de desenvolvimento e de conclusão, né? Vocês vão observar também no texto a nota de rodapé, né? E a ideia dessa verificação, eu já passei para vocês, de texto, surge a partir também de uma proposta do professor Felipe Rodolfo, um professor doutor em filosofia, em que ele tem uma frase interessante na questão de nota de rodapé, que ele diz que as notas de rodapé são como pontes para o infinito. Olha o que ele disse, e em algum momento a gente vai achar em alguns textos essa ideia também. A nota de rodapé de um artigo, de um livro didático também, que depois eu vou passar para vocês alguns trechos, né, de obra. Não é transcrição literal, né, é só trechos para a gente ler, para complementar a sua leitura. Vai ter as notas de rodapé fazendo essa ponte, ele te remete para um outro livro, ele te remete para um outro texto, e isso é importante, né? A gente falar de função social, função econômica, e te citar, né, a teoria dos contratos, te citar Orlando Gomes, te citar um outro doutrinador, para quem tiver, né, esse interesse, pegar um artigo, falou do Fábio Condor Comparato, o Comparato tem uma questão. Aí você fala, poxa, né, mas esse texto, se você observar, é de 2005, né? Mas é isso mesmo. Tem artigos que nós vamos ler, não são recentes, alguns sim, mas que aquele raciocínio foi tão importante, vamos dizer, para aquela parte do direito ou da ciência jurídica, que ele é, vamos dizer, ele é atemporal, né? Então a gente vai ler, raciocinar, pensar e seja daqui a 5, 10, 15 anos, vai ser útil para nós dentro do estudo de direito. Bom, eu falei demais nessa primeira introdução e quero ouvi-los. Específico na questão do texto, se vocês têm alguma dúvida de o que vão escrever, na questão do resumo, na questão de uma resenha. Eu não falei em número de páginas. O que eu disse é fidelidade ao texto, pode parafrasear, que é ao ler, falar com suas palavras, mas ao citar, cite, né? Coloca ali entre aspas ou uma forma destacada do texto. Isso é uma maneira de você estar, vou usar a palavra resumo ou resenha, e depois você for escrever um artigo ou fazer o estudo, você vai voltar naquele seu arquivo e falar, poxa, está aqui bem, né, resumido, 26 páginas, né, do artigo, eu resumi aí em 3, 4, enfim, páginas, e peguei os pontos essenciais, tá? Vai facilitar para o estudo desse texto e de vários na vida de todos a parte daquele outro artigo que eu passei, que é de como fazer essa leitura estruturada. É cansativo, Enéas? É cansativo aquela metodologia. Eu sei e falo porque eu li vários artigos e vários livros com essa metodologia obrigatoriamente, mas que depois, com o tempo, eu fui vendo que ela na verdade, hoje ela me auxilia.
Então, se eu paro para fazer o estudo, para escrever um artigo, eu vou utilizar daquela fonte, eu já olho lá, vejo o que é o meu raciocínio e vejo certinho o que foi o raciocínio do autor. Deixe isso bem caracterizado, porque na hora de você escrever e usar aquela fonte, para você não usar aquela fonte como se fosse sua e, na verdade, é um pensamento do autor. Então, deixa isso destacado, que é o seu pensamento, a sua paráfrase, a sua comparação com o que leu e aquilo que está lido do texto, tá? Isso ajuda vocês para o TCC, né? Vamos dizer assim, a maioria aqui trabalho de conclusão de curso vai te ajudar, né? Pode ser que você venha trabalhar na sua dissertação de conclusão de curso e utilize aquele artigo. Então, eu enviei dois, né? Se você observar, foi o texto da Judite Martins e o da leitura estruturada, tá? Tendo como fonte, já dito, professor Felipe Rodolfo. Alguma dúvida? Pergunte, fale comigo aí, William, Débora, René, Maria Rita, Luiz Márcio, Matheus, Francisco, Marilene, né? Elise. Só repetindo, pessoal, não há que se falar em prejuízo, vamos dizer assim, de quem não está aqui comigo, né? Hoje aqui comigo tem, se não me engano, aqui 20 colegas. Às vezes o colega está no computador, no celular, mas consta 20. Mas fique tranquilo, aquele colega que não está com a gente, eu sei que vários não estarão, porque ele é de outro horário, tem um compromisso. Eu vou disponibilizar de hoje para mais tarde amanhã. Eu já baixo, disponibilizo o link no portal, disponibilizo o link no nosso grupo de Direito Civil. Eu acho que é legal a gente focar ali para eu poder passar o material no grupo de Direito Civil. E aí os colegas pulverizam, né, para todos os colegas poderem rever, poderem revisar. Então, esse é o primeiro momento da gente falar, quando tiver texto, para falar sobre matéria, né? A matéria que a gente vai discutir hoje, né? E aí você que queira, eu quero, né? Eu quero ter uma dúvida, né? Aproveite esse momento, ou se não quiser, no final também, fique à vontade, né? Para você fazer a discussão, né? Eu vou compartilhar com vocês a tela e aí nós vamos discutir, né, sobre ela. Todos estão olhando aí, né? Essa aí foi a primeira tela da semana passada. Eu falei sobre o Anderson Schreiber, que é uma obra que de vez em quando eu vou postando para vocês alguns artigos dele, né? Tem a obra do professor Fábio Tartucci, tem o Fiuza e assim por diante. Eu sempre gosto de lembrar de obras para não esquecer, né? Acho que é importante para nós, tá? Aquilo que eu postar para vocês de artigos, pessoal, logicamente eu não vou colocar o livro todo, né? Vou colocar alguns trechos para leitura durante a semana, né? Algo que a gente discutiu, algo que a gente ainda vai discutir, né? O tema de hoje, e eu quero que vocês, durante a semana, pensem nesse tema, né? E na semana que vem, no primeiro momento, pergunte, fale. Essa vai ser a nossa metodologia. Então, a gente vai fazer uma discussão sobre extinção do contrato, causa de extinção. Inês, mas nós já falamos. Pô, legal, né? Vou fazer uma breve revisão com vocês. Se tiverem dúvida, vamos falando. Pode perguntar. Causas de extinção superveniente, resolução, exceção de contrato não cumprido. Esse é o que eu quero pensar com vocês nesse primeiro momento. Fez a leitura? Eu mandei algum artigo, ou independente de ter mandado algum artigo específico, né, para leitura, você tem a sua obra, né? Pode ser Pablo Stouzo? Pode, com certeza. Pode ser o Anderson Schreiber? Pode. Quando eu tiver, né, algo digitalizado em PDF, estou passando também. Bom, se a gente vai falar de contratos, e o semestre de vocês é pertinente à matéria de direito civil, né? É muito comum a gente ouvir alguns
termos, né? Extinção, resolução, rescisão, né? Uma pergunta, hoje, né? Algum de vocês fez uma compra e venda? Alguém comprou alguma coisa aí hoje? Foi na padaria? Foi no... Sim. Alguém assinou um contrato de locação? Não. Mas o mínimo é a gente sair e ter alguma compra e venda, abasteceu lá uma gasolina, né, um carro, um veículo, entrou no ônibus, adquiriu um passe, enfim. A ideia de contrato, pessoal, sempre, vamos dizer assim, eu prefiro trazer para o nosso dia a dia. O que a gente vai abordar já já é essa compra e venda, né? Mas existe uma ideia geral, vamos dizer assim, dos contratos, que ele tem que ter um fim, né? Qual que é o fim do contrato, né? Qual que é vamos dizer assim, qual é o objetivo dele? Então, eu tenho que adimplemento, né? Obrigação. Né? Eu tenho que chegar a um resultado, seja quantia certa, fazer, deixar de fazer, entrega de coisa, né? Algo que vocês estudaram já em outros semestres, né? Nas obrigações fungíveis, infungíveis, né? Essas terminologias conceituais do direito civil. Essa quitação, né? Essa quitação por um documento escrito, mas muitas das vezes a gente faz uma quitação rápida, uma compra e venda ali, né? Em que não tem toda essa formalidade, né? Receber a quitação é direito daquele que deve. Então, se eu tenho credor ou devedor, essa forma de pagamento, né? E aqui eu quero fazer uma observação importante para a nossa turminha que está comigo agora, que vai estar depois fazendo revisão. Os artigos, né, por mais que a gente discute o direito civil, eu vou fundamentando que eu tenho esse meu lado positivista, né, positivismo de sentido formal de legalidade, né, já partindo para um pós-positivismo, nesse sentido realmente de garantia de direitos humanos. Então, quando tiver um artigo, né, 319, 335, Código Civil, anote, pegue, tenha o seu código ao lado, todos nós estamos aí no computador, sei lá, dá uma lida, 319, por mais que eu vou colocar na sequência, tá? A ideia é a gente ir fixando realmente alguns artigos que são importantes do Código Civil. Nessa primeira parte, como é que eu extingo o contrato? Bom, regra geral vai ser por quitação, né? O devedor vai lá, cumpre com a obrigação, né? Pagamentos, né? Ou entrega, ou coisa, né? Consignar. O que é isso? Essa consignação em pagamentos, né? Eu digo, o direito civil, ele vai conversar muito e vai dialogar com o processo civil. O direito civil, principalmente na parte de contratos, vai dialogar muito com o Código de Defesa do Consumidor. Lógico que é uma relação consumirista, né? Lá em nós, civilista. Mas conversar, que eu digo, sim, na hora de pensarmos a relação contratual. Então, na hora que você, devedor, vai lá pagar e o credor não tem condições, mas você quer consignar, eu estou pensando em quê, né? Estou pensando já em como que isso vai funcionar. Vou fazer uma consignação judicial? Vou pensar nessa consignação extrajudicial? Então, eu quero que você já vá olhando, né? Não só do direito civil, mas já pensando no processo civil. Teve uma turma que nós trabalhamos, é uma turma da noite, que nós trabalhamos a teoria geral do processo, naquela base, né, do processo civil. Por que eu digo isso? Olha o artigo 319. Devedor que paga tem direito à quitação. Isso é básico, né? Nosso código é de 2002, com vigência em 3, civil, né? E o código anterior a ele é de 16, né? Eu digo isso porque vários artigos permaneceram do código antigo, tá? A codificação civilista, só abrindo um parênteses, aí eu já fecho, ela nasce lá na Revolução Francesa, nasce naquele momento já também o Código de Napoleão,
e passamos a ter uma fase ali dos 1800, né? E aí eu estou pensando em 1789, final do século XVIII, início do século XIX, né? 1788, 1789, né? Então, nós estamos pensando naquele momento, e aí vem ali a codificação napoleônica, então eu passo a ter um período de codificação, né? E eu estou dizendo do Código de Napoleão porque ele também nos serve no Código 16 como um modelo, e alguns artigos assim permaneceram no Código 2002 para 2003. Esse é um deles que fala que o devedor paga tem direito à quitação, pode reter enquanto não lhe seja dada. Enéas, eu quero pagar, eu quero entregar, eu quero fazer, eu quero deixar de fazer e não quer me dar minha quitação. O que nós estamos falando é regra geral, né? Depois a gente vai entrar em cada espécie de contrato e, logicamente, nós estamos falando da regra geral. Então, se você vai lá cumprir com a obrigação e aquele credor não aceita, não está lá, não está no lugar, horário combinado, diz o 335. Se o credor não puder, ou sem justa causa, recusar a receber ou dar quitação na devida forma. A consignação. Então, nós estamos consignando, né? No processo civil, a gente gosta de falar muito em consignação em pagamento, né? Vamos olhar aqui para o devedor, quer pagar, quer resolver a sua obrigação, quer resolver essa resolução, essa extinção, mas o credor não está ali, não quer, né, vamos dizer assim, dar por quitada a obrigação. O Código Civil já fala no direito material da consignação, né? Por que eu digo isso? Porque nós vamos destrinchar o Código Civil, né, nessas formas, né, do 320, né, nesses requisitos para a quitação. Então, designar o valor, espécie da dívida, nome, quem que paga, o tempo, lugar, assinatura, né, do representante. E isso a gente vê agora, né, isso no Código de Direito Material, né, é o nome, quem por isso pagou, o tempo e o lugar do pagamento. Né? Nós estamos vivendo momentos, eu não posso esquecer disso, gente, né? Tenho conversado com vários alunos aí que também por questão de saúde, né? Questão familiar, necessita, tem conversado comigo sobre situações atípicas, né? A gente tem feito várias transações hoje, tudo pela internet, pela rede mundial de computadores. A gente tem feito essas quitações, né? Tem aí o novo sistema, né, de transferência de dinheiro. Então, né, o dinheiro em si, né, vamos dizer assim, os valores, né, criptomoedas. Então, eu tenho que pensar nisso também, pessoal. Então, às vezes eu vou mandar um texto nessa visão, vou chamar de contemporânea, só para nós fazermos esse, né, esse raciocínio. Então, os requisitos para a quitação, se dos seus termos for possível depender o pagamento. Então, eu sei para quem que eu paguei, aquele que recebeu, qual foi o tempo, né? Inclusive por testemunhas. Repetindo, o artigo 320 do Código Civil é regra geral, né? Ah, mas tem um caso lá de compra e venda imóvel acima de tal valor, tem que ser documento escrito. Calma, estou falando de regra geral, e aí as exceções nós vamos, né, caso a caso. Então, na sequência, tem um artigo, por que isso? Né? Os alunos que já trabalharam comigo sabem que eu gosto de fundamentar aquela, né, a motivação de fato e a motivação de direito. Né? Quitação, isso aqui é do Código Civil, né? Sempre se poderá ser dado por instrumento particular, o valor é a espécie da dívida, o nome, quem pagou, o tempo e lugar, com assinatura ou do seu representante. Sem os requisitos nesse artigo, valerá a quitação, se de seus termos e das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida. Então, nós estamos falando em obrigação, nós estamos falando em contrato, nós estamos falando aqui, e aqui está sendo taxativo 320, né? Dívida quitada, o nome, né? Ó, poderá se dar valor e a espécie da dívida. Na sequência, eu abro,
né, para outras situações aí também que pode ocorrer a extinção do contrato. Então, veja só, né? Isso, colega, tem alguma dúvida aí, pode ir perguntando, tá? Tenho total liberdade para perguntar. Ó. Extinção, então eu vou lá, ainda dentro do rol de extinção contratual, né? Estou falando da regra geral. Outras formas de extinção, coloquei a nulidade, condição resolutiva, né? Uma condição de resolução e o direito de arrependimento. A nulidade, nós já sabemos os seus critérios absolutos. Quando é que ocorre? Então, vocês estudaram lá na parte geral, do 66, 67, que fala, né, as hipóteses de nulidade. E que eu não tenho, a gente vai diferenciar da relativa, né? Então, o contrato não poderá ser confirmado e não produz efeitos desde a sua formação. Que hipóteses são essas? Pegue lá, ó. Eu coloquei aqui na sequência para vocês, né? O artigo 166. Quem está com o código em mãos, quem está acompanhando aí, por favor. Ó, é nulo o negócio jurídico. Nós vamos ver a natureza dos contratos. Uma das suas naturezas é de negócio, né? Absolutamente incapaz, ilícito, impossível, determinado. O motivo, né, determinante for ilícito, não revestido da forma prescrita em lei. Então, o rol do artigo 66 causa o quê? Essa nulidade, né? E vai ter a extinção do seu contrato. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação nem convalescência. Aliás, na prática, o que vai acontecer? Na prática, se gerar aquele contrato como absolutamente capaz, ele não tem validade. Ah, Inês, vou ter que discutir isso judicialmente? Já está aí o seu fundamento legal. Para fins de extinção daquele contrato, né? E a nulidade relativa, né? Absoluta, nós já sabemos que não tem como ser sanada, regra. E a relativa é aquela que pode, né, ser sanada, né? Cito aí as hipóteses que vocês já estudaram também do artigo 171. Esses contratos são apenas anuláveis. Produz efeitos até o quê? A sua anulação. O que é isso? Se eu tenho um lapso de tempo, né, daquele contrato e eu venho a alegar, né, por exemplo, que ele foi realizado por um relativamente incapaz, o período da sua vigência, né, tem validade. E esse é um ponto importante para nós. Poderão ser confirmados, conforme disposto no artigo 172. Né? Ah, eu fui coagido a assinar esse contrato. Sim, mas até o momento que você alegou a coação, o dolo, né, a lesão, até aquele momento, né, a validade do ato, a validade do negócio vai ser discutida. Né? 171. Além dos casos em lei, né, é anulável incapacidade relativa, vício, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude contra credores. Anota esse artigo, anota o artigo 171, anota o artigo 172. Negócio anulável pode ser confirmado, salvo o direito do terceiro. Né? Se nós estamos discutindo aqui um contrato entre Raimundo e Josefina, e está a Josefina, devedora, alegando uma nulidade relativa, pode chegar um terceiro que está sofrendo a consequência daquela relação contratual, lá o nosso Vivaldino, ele falou, opa, a relação entre vocês ocorreu, só que eu aqui estou sendo atingido. Né? Pode ser um contrato de locação, sublocação, contrato de compra e venda, né? Em que aquele terceiro está sendo também, vamos dizer assim, violado o seu direito. Então, aqui já vem uma exceção, né, para esse direito do terceiro. Nessa sequência, eu saio da parte geral e venho para a sequência agora de extinção de contratos, e aí já quero que anotem 2 artigos aí. Tá? Quem está comigo aí, anota. Né, Maria, Danilo, Luiz Márcio, quem mais está comigo aí? O William, Francisco. Né? Francisco tinha uma dúvida, depois vê se são uma dúvida, Francisco. Pergunte, finalzinho aí. Deixo mais um tempinho para vocês falarem, né? Steph, Tassiano, né? Samuel está entrando.
Hélio, Elise, né? Marilene, fale aí comigo, Marilene, se teve dúvidas, vamos conversando, tá? Esses dois artigos são importantes para nós. Por que que ele é importante? Porque estamos falando do tema extinção de um contrato. Eu não falei se é contrato de compra e venda, não falei se é contrato de doação, não falei se é contrato de locação, eu disse regra geral, né? Está subentendido em todos os contratos bilaterais sinalagmáticos. Opa! Contratos bilaterais sinalagmáticos, né? Anote aí, isso é importante, hein? Às vezes eu vou tirando o som, mas o colega que estiver aí com o som ligado, pode dar um mute aí e na hora que for falar, fique à vontade para ligar. Tá? Condição resolutiva tácita. Bom, então é aquilo que não está taxativo, que não está expresso no cláusula contratual, né? Caso uma parte não cumpra com as suas obrigações, pode a outra pedir o quê? A rescisão do contrato. Ou seu cumprimento, só que se acontecer isso, ele vai pedir o quê? Perdas e danos. Cumprimento de uma obrigação fundamenta a execução da outra, porque o motivo é extinção. Beleza. Né? Se eu estou falando de compra e venda, estou adquirindo lá, vamos chegar hoje, acredito, na venda ad corpus, ad mensura, né? Ou seja, por corpo certo ou por medida, né? É interessantíssimo isso aí para o exame de ordem, para o dia a dia também aqui no nosso estado do Grosso. Fiz a compra e venda daquela fazenda Boa Esperança, da fazenda, né? Denominada Boa Esperança, matrícula tal. Não falei de metragem, falei que era aquela fazenda tal. Essa está aqui a sua, né, localização e vou parcelar meu pagamento aí em 10 vezes, né? E no contrato estipula-se, né, que ao final da 10ª parcela será feita essa transferência. No cartório, já fiz a minha escrituração, mas eu não fiz o registro, né? E transferiu aquele bem imóvel, né? Bom, se você chegou até a 10ª e não pagou, e aí, o que vai acontecer agora? Bom, posso fazer a rescisão, pode. Nós estamos rescindindo o contrato, logicamente que vai ter a cláusula dizendo, né, se a partir do pagamento da tal parcela devolve tanto, devolve metade ou não devolve nada, né? Isso vai estar pactuado. Mas também eu posso dizer, não, não quero mais, né, não quero mais o contrato, mas eu quero, né, eu perdi, né? Deixei de produzir na Fazenda Boa Esperança, deixei de produzir, deixei de buscar, deixei de, né, de ter a produção, e essa produção me gerou ali, obviamente, uma perda, e eu deveria ser ressarcido. Então, essa primeira parte, vamos dizer assim, de uma condição resolutiva, que é básico, vamos dizer assim, que a outra parte deixou de cumprir com a sua obrigação, né? Então, eu coloquei aqui, ó, pronunciamento da rescisão do contrato deverá ser judicial, se não tiver taxativo. A gente vai ler no 474 do CC, né? Então, se não está expresso no contrato essa rescisão pelo inadimplemento, então eu judicializo. As partes podem, isso hoje é comum até em contrato que a gente compra, né, esses contratos prontos, né, já está lá. Nesse caso, a extinção independe de decisão judicial, né, ocorrendo de pleno direito com a inexecução das obrigações da parte. Mas onde que está escrito isso? Né? Então, vamos lá. Né? Está aí na sequência. Eu quero que vocês leiam. Né? A cláusula resolutiva expressa, diz o artigo 474 do CC, opera de pleno direito. Né? O que é uma resolutiva expressa? Está lá taxativo, né? Consta lá. Ah, mas se não tiver, né? Bom, se não tiver, e ele é um contrato bilateral no sentido que ambas as partes contribuíram para a sua confecção, não é algo, né? Vamos dizer, abusivo no sentido draconiano de que eu fui imposto a assinar aquele contrato.
por mais que nós já falamos dessa autonomia contratual, né? A parte lesada pelo inadimplemento, diz o artigo 475, pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir o cumprimento, cabendo em qualquer dos casos. E aí que vem indenização por perdas e danos. Então, além da questão contratual, eu estou observando também aqui a questão do próprio contrato, né? Perdas e danos, né? Pessoal do quarto semestre já teve teoria geral, né? Responsabilidade, 402, né? Enfim, é importante, né? Dentro de um contrato, pensar também na indenização, né? Outro ponto importante é a questão do arrependimento. Dessa parte geral, vocês já devem ter ouvido falar, estipulado dentro de um determinado, né, o meu desistir. Eu quero desistir, né? Poxa, mas como me perguntam sobre a questão das aquisições dentro, fora, né? Estabelece uma multa, né? Pelo exercício desse arrependimento. Posso estabelecer? Pô, ótimo, caráter mesmo aí de penalidade, né? 420, a gente vai ler do Código Civil e às vezes eu vou trazer o CDC, pessoal, até para vocês acostumarem, tá? Com essa visão civilista e uma visão consumirista e fazer esse diálogo de fontes. E quando eu falo diálogo de fontes, quem quiser anotar, né? Eric James, depois coloca aí, né? Eric James, né? Ele traz para o quem traz, na verdade, a sua teoria do diálogo de fontes é a Lina Marx, Cláudia Lina Marx, que é uma escritora da área de defesa do consumidor, mas ela nos traz essa teoria de Eric James, que fala, chama-se diálogo das fontes, tá? Diálogo das fontes. Professor, perdas e danos funciona para contratos verbais, né? Tem que estipular, né? Contrato verbal, de chegar lá, olha, vamos adquirir esse aqui, a não ser que, né? Não dá. Né? A parte de perdas e danos ali, você tem que comprovar, né? Perdas e danos, todo direito tem que comprovar. Ah, Nes, mas ele não está estipulado, mas eu tenho como provar por meio de uma testemunha. Eu tenho como provar por um meio, até por outra prova documental, que não um contrato escrito, né? Regra, né? Tem que estar escrito para se gerar a responsabilidade por perdas e danos. Excepcionalmente, tem como eu responder, né? Eu que estou me falando devedor ou o próprio credor, dependendo da situação em que ele não cumpra com a sua obrigação, né? Também, porque ambos, né, sinalagmados, né? Ambos, né? Então, a ideia eu estou pensando muito na prática aqui, né? Como trazer isso, né? Então, vou ter que propor uma ação ordinária, discutir ordinariamente que existe um contrato verbal primeiro e, ao final desse contrato, gerar essas perdas e danos. É possível, diante da pergunta, é possível. Mas, na prática, René, vai me dificultar aí a minha defesa. Eu não estava lendo o chat, tá? Agora que eu li. Perdão o atraso, cheguei, fique tranquilo, estamos juntos aí, viu, Ricardo? Vão perguntando, vão falando, hein? Os contratantes podem estipular que dentro de determinado prazo podem desistir. Professor. Diga. Francisco. Depois o senhor vai disponibilizar esse material lá no portal? Sim. Aí eu o senhor vai quero disponibilizar esse... Sim. Ah, tá. Só isso. Aí eu quero que vocês, durante a semana, isso aqui é uma introdução para nós, como eu disse lá atrás, né? Aí repito, às vezes, durante a nossa fala, né, essa questão da imagem, dos nomes, que às vezes os colegas vão chegando, né? Como nós estamos gravando, eu sempre alerto para a questão do nome, da imagem, né? Que vai para a rede mundial de computadores.
e essa questão também do nosso conteúdo. Então, está aí o conteúdo. Nós estamos falando de extensão de contratos, estamos discutindo artigos, né? Falamos do texto. Quem tiver alguma dúvida ao final da nossa discussão de hoje, eu ficarei a tranquilidade para responder as dúvidas também. Durante a semana, eu vou disponibilizar isso aí já para vocês, tanto de hoje para amanhã no portal, vai estar no seu... tem 2 grupos, né, no WhatsApp de civil, tá? Estou focando mais no civil para não ficar enchendo o de vocês outros. Leiam, releiam, assistam o vídeo, revisem, pensem, repensem. Semana que vem a gente começa aqui os primeiros minutos ali da nossa próxima terça, para você ter esse feedback. Olha, Inés, eu li alguma coisa, eu tive uma dúvida nesse ponto. Então, sempre os primeiros 20, 10, enfim, 20, 30 minutos da nossa noite, eu estarei perguntando, teve alguma dúvida, né? O que você leu, releu? Eu mandei um texto complementar falando sobre extinção. Você deu uma lida? Eu li, né? Tive dúvida em tal ponto. Fique à vontade. Eu acho que a ideia da gente estar tendo essa discussão aqui, gravando, é isso. Facilitar para aquele que está discutindo, aquele que não pôde estar hoje, mas vai assistir amanhã ou depois da manhã, enfim, pode ter alguma dúvida. Se não conseguir estar aqui na noite comigo, manda mensagem, né? Eu tenho sempre aberto essas discussões. Tá? Código Civil 420. Contrato estipulado, direito de arrependimento. Qualquer das partes, aras ou sinal, né? É sinal, tá? Olha, tendo função unicamente indenizatória. Nesse caso, quem as deu perder-las-á em benefício de outra parte. E quem as recebeu vai devolver, né? Mas o equivalente, em ambos os casos, não haverá direito à indenização suplementar. Então, nós estamos falando de extinção do contrato, estamos falando que as partes contratantes podem estipular direito de arrependimento. Bom, artigo 420, você já anotou, né? Assinalou, isso é importante, né? Então, utilize aí, né? Esse artigo é importante para nós. Eu citei o 49 porque muitos perguntam, né, o consumidor pode desistir, né? Eu já ouvi falar 7 dias, né? Produto, serviço, né? Sempre for fora do estabelecimento, ainda mais agora que a gente está usando muito, né, internet, compras online, né? Sim. Só que aqui eu estou falando de CDC, Código de Defesa do Consumidor, né? Previsto no artigo, os valores pagos de qualquer título durante o prazo de reflexão serão devolvidos monetariamente. Então aquela propaganda que diz lá, você poderá devolver no prazo, caso não goste do produto, não é nada, vamos dizer assim, benefício, né? Na verdade, é um direito e uma obrigação, né, consumirista. Resolução por onerosidade excessiva. Coloquei já 2 artigos novos, você já anotou aí, né? O que é isso? Tópico é extinção. Estou extinguindo, estou resolvendo um contrato, né? Dentro de uma regra geral. A ocorrência de fatos posteriores ao vínculo torna, de um lado, uma obrigação muito onerosa. Aqui em Mato Grosso, e ao pensar esses artigos, e quem está em escritórios, quem trabalha, né, na área, assim, eu mesmo que não está na área, já ouvi falar muito dos contratos, né, do agronegócio, né, aquisição de sementes, aquisição do produto, o que está produzindo agora vai... E teve uma época que se fazia os contratos em moeda estrangeira. Contratos em dólares, né? E aí o dólar subiu, e aí ficou uma loucura. Por quê? Fato posterior ao vínculo, uma obrigação muito onerosa, uma vantagem não justificada. Várias ações, né? Na década ali de 2000 e pouco. Então, também vai gerar essa resolução contratual, né? Evento imprevisível extraordinário dificulta o quê? O pagamento, o adimplemento, né?
motivo de resolução do contrato ou de sua revisão, né? Que a gente tem visto muito aí na área agroindústria mesmo, de revisão, quando acontece isso, né? Então, quais são os seus requisitos? O contrato tem que estar em vigência, por certo, então, né, esse é um requisito do negócio. Alteração da condição econômica, onerosidade para uma das partes, benefício exagerado para o outro, imprevisível e um evento extraordinário. Mas dá para prever que se eu estou fazendo um contrato agora, que 100 mil sacas de soja serão vendidos a 100 mil dólares, por exemplo. E aí, quando o dólar hoje está quase 5, 6, daqui ano que vem poderá estar 20, um exemplo, mas é previsível, né? Isso é discutível, pessoal. Né? Qualquer busca aí na jurisprudência do STJ, eu não atualizei nesse sentido, mas gosto muito também de usar os precedentes, né? Você vai ver que é uma discussão judicializada mesmo, se é hipótese ou não, né? De prever uma situação como essa. Então, está aí os artigos. Muitas das vezes eu deixo aqui na tela para aqueles colegas que vão depois rever, reestudar, né? Eu gosto dos artigos, principalmente para quem já estudou comigo para a questão do exame de ordem, né? Questões objetivas, né? Exame de ordem, primeira fase, cai muito questões objetivas, né? Aliás, primeira fase são 80 questões objetivas. E aí ele gosta muito de pegar o que está no texto. Então, está lá, contratos de execução continuada, diferida, se a prestação de uma das partes for extremamente onerosa, extrema vantagem para outra em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decreta retroage. Poxa, Enéas, vou ter que judicializar, né? Bom, como eu disse, né? A gente fazer uma busca rápida aí, essa questão dos contratos que foram feitos com pré-venda em moeda estrangeira, vai dar dor de cabeça, né? Vamos ver se temos uma pergunta. Nesse caso, o que acontece, o reequilíbrio, eu acho interessante, Ricardo. Eu gosto do direito administrativo, na verdade, administração pública, né, estou aí, e a gente fala nessa repactuação, né? Sim, a gente fala nesse reequilíbrio também no contrato com a administração pública, tá? Às vezes eu falo do civil, né, mas daqui a pouco eu vou citar a lei da 866 de 1993, né, para quem mexe com licitações e contratos, vai entender. Porque a 866 de 1993 é contrato voltado para a administração pública, né? Eu lembro que tinha alguns colegas que gostavam de licitação, né? Tinha uma colega que mexia muito com isso nas aulas. A gente até chegou a discutir, eu acho que está como projeto de lei já para aprovar, né? Umas mudanças na Lei 866. Ela é conhecida como a Lei de Licitações e Contratos. Mas nós estamos falando de contrato, nós estamos falando de um contrato, né, de relação privada, e aí eu vou envolver, né, a relação pública utilizando a 866, logicamente se dialogam, né? Mas eu não vou precisar licitar entre particulares, né? Resolução poderá ser evitada oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato. É o que você falou em reequilíbrio, né? A administração fala em repactuar. Se no contrato couber apenas uma das partes, poderá apertar que sua prestação seja reduzida ou alterado o modo de executá-lo, evitar onerosidade. É um momento importante isso, né? Um momento importante. Tenho colegas, né, que trabalham com lojas em determinado shopping, né? Será que o contrato de locação ficou excessivo? Nós ficamos aí quase 6, 7, 8 meses em que não teve essa compra e venda. Então, eu tinha lá casos que o contrato era de 20, 30 mil reais de locação. É justo? Será nós mantemos esse pagamento contratual nesse momento, né, da pandemia?
A parte de contratos teve muita proposta, depois eu passo para vocês, naquelas leituras complementares, muita proposta nesse período, principalmente março, abril, maio, onde os civilistas fizeram propostas para ter uma lei que tivesse vigência na relação contratual nesse período da pandemia. Não foi aprovado taxativamente, teve mudanças sim, né? Mas uma lei específica que seria só para esse período, não teve uma aprovação. Mas teve a parte de relação de emprego, trabalho, sim. Isso tem várias medidas provisórias tratando de relação de contratos, né, laborais, mas tinha uma proposta, eu tenho ela, acho que ainda, que era específica para a relação de contratos no período de pandemia, para tratar, inclusive, sobre isso, né? A ideia era você ter uma legislação para resguardar a discussão judicial. Mas eu acho que, sim, tem e vai ter discussão judicial, sim, mas não houve a necessidade de, vamos dizer assim, ter previsão taxativa para o período da pandemia na discussão contratual. Eu acho que está tendo muita judicialização, né? A resolução por onerosidade, né, no Código Civil, confirma os princípios do equilíbrio econômico, né, e a função social do contrato. De novo, esse negócio de função social do contrato. Pessoal, função social, se você destrinchar esse termo nessa palavra, função social do contrato, já dá uma boa dissertação. E não é à toa que eu passei para vocês o texto lá, uma leitura, né, que vai lhe ser útil aí, acredite. Exceção do contrato não cumprido, né? Eu trago aí também 2 artigos novos, né? 476, 477, anote, né? Depois vou passar esse material para vocês fazerem revisão mesmo, né? Eu queria já ver isso aí antes, pois a ideia é a gente está discutindo agora, eu vou ter dúvida. E semana que vem, primeiro momento, você leu, poxa, olha, questão do contrato não cumprido ali, né? Exceção, né? Essa oposição do devedor ao cumprimento da obrigação, né? Esse negócio de contrato bilateral, o que é isso? É um conceito que vocês tiveram lá na teoria geral também, né? As partes são reciprocamente devedor e credor, né? Eu só vou entregar a partir do momento que você tiver a quitação, né? Para fazer a entrega da coisa, né? As obrigações são interdependentes, né? Uma das partes tem como causa a obrigação da outra parte, são condicionantes, né? Eu só vou transferir a partir do momento que você quitar. Então, você parcelou em 5 vezes, e a minha parte é dar a tradição, né? Entrega ou o registro, questão do bem imóvel. Mas o que é, então, essa exceção? Vamos lá. Olha, os contratos bilaterais, no sentido de credor e devedor, né, são recíprocos, né? Nenhum dos contratantes, antes de cumprir a sua obrigação, pode exigir o incremento do outro. Então, eu não posso exigir a transferência, né, daquele bem, o registro do bem imóvel, se eu não paguei todas as parcelas. E lá está dizendo que eu só vou ter a transferência ao final do pagamento das parcelas. Se depois de concluído o contrato sobrevier a uma das partes contratantes diminuição em seu patrimônio capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela qual se obrigou, pode a outra recusar-se à prestação que lhe incumbe, até que aquela satisfaça que lhe compete ou dê garantia bastante de satisfazê-la. Poxa, Ernesto, estou sabendo que naquele compra e venda que eu fiz, daquele meu bem imóvel, não vai conseguir. Ele fez em 10 parcelas, mas com essa quebradeira aí. E aí? Bom, é aí que a gente já viu, né? Se ele deixar de cumprir, você pode rescindir, pedir perdas e danos, né? Deixa taxativo lá. Mas eu vejo que ele, né?
Eu não vou fazer. Não, lógico que se está lá, que ele vai cumprir em 10 parcelas e aí você vai cumprir a sua obrigação, né, que é entregar a transferência, tem como você satisfazer, né? O que vai me parecer aí é a própria rescisão do contrato se não tiver o cumprimento da outra parte, né? O que você está alegando aqui, devedor, devedor ou credor, que isso é de ambas as partes, é que aquele outro não está cumprindo com a sua obrigação. E ao deixar de cumprir com a obrigação dele, eu posso até me resguardar fazendo uma consignação, né? Falar, excelência, né? Fiz uma consignação extrajudicial ou judicial, e aí depois falo, não, ó, ele não cumpriu com a parte dele, só que eu até deixei resguardado aqui, né? O meu cumprimento. Dentro das espécies de contrato, hoje eu queria só iniciar, né? A ideia hoje mais mesmo era a teoria geral de extinção. Se eu não me engano, vocês já tinham tido essa noção de extinção de contrato. Mas eu quero iniciar, né? Prometi para vocês que não passaria aí 50, 60 minutos de discussão, né? Mas eu quero que vocês anotem, ó, essa parte de compra e venda é muito importante para nós dentro das espécies, né? Então, o que eu quero pensar aqui? O que a gente vai pensar durante a semana também? Qual é a natureza jurídica desse contrato de compra e venda? Alguém hoje fez uma compra e venda. Qualquer um de nós aí saiu, pôs o pé na rua. Quais são, né, essas despesas, garantia, risco, limitações, né? Então, tudo inicia no artigo 481, né? A gente sabe que compra e venda é a espécie mais comum no dia a dia, né? Saímos, né? Perguntei aqui, o que compra que vocês fizeram hoje? Alguém respondeu, eu fiz, né? Uma compra hoje, né? Se você foi na padaria, se você passou no banco, se você passou em qualquer lugar, né? Já ficou ali, né? O contrato de compra e venda não gera efeitos, não transfere por si só o domínio do bem. Mas o que é isso, né? Para o vendedor, a obrigação de transferir a coisa, depois eu vou falar de bem imóvel, né? E para o comprador, a obrigação de pagar o preço. A transferência só vai ocorrer como? Isso aqui é importante, hein, pessoal? Bem imóvel, aí todo mundo já lembra do carro, né? Tradição e o registro, né, na compra de registro de imóveis. Aí vem aquele velho jargão, e aí cito dois artigos, né? Quem não registra não é dono. Já ouviram falar isso aí? Ele fez lá, né, vários contratos de compra e venda daquele imóvel, né, com Raimundo, Josefina e Vivaldino, e o Raimundo inteligente foi lá e fez uma escritura, né, de compra e venda, escritura pública, e registrou, né? Então, quem não registra, né, como diz o velho ditado, não é dono, né? Acontece muito nas regiões nossas aqui, sim, né? Não só no interior nosso, mas aqui mesmo por lá, né? Às vezes na região nossa, de ter os bens vendidos e revendidos, né? E isso gerar muita, muita dor de cabeça, né? Então, na hora que falar de bem imóvel, a tradição basta, ISO 1257. Quando falar de título, né? Quando falar de imóvel, né? Quando você registra, né, no cartão. Dois artigos extremamente importantes para nós. Anote o 1267 e anote o 1245. Como eu disse, lá na parte específica de contratos, contrato de compra e venda, contratante se obriga a transferir o domínio da coisa e o outro a pagar-lhe certo preço em dinheiro. A gente vai ver esses requisitos, né? Compra e venda, obrigatória e perfeita, desde que as partes acordem quanto ao objeto e o preço. Bom, começo aqui pela natureza jurídica, né, do contrato. Consensual
e não solene em regra. O que é isso? Depende da vontade das partes, autonomia contratual. Ambos de acordo com o objeto ou preço. Bom, se eu vou comprar o veículo do Raimundo, né, ele está vendendo por R$ 100.000 dentro da nossa relação de contrato, né? E aí é muito comum não ter o escrito, né? Infelizmente, eu oriento a fazer, mesmo que seja bem simples. Aqueles, como diz o outro, comprado na papelaria, mas pelo menos você ter, né, essa compra e venda e, obviamente, com a entrega e a tradição, comunicar no órgão, né, de trânsito, para você não ter a transferência, né? Já vi muitos casos aí de vender o veículo há 10, 20, 30 anos, não fez a transferência, e aí você vai ver que está cheio, né, de multas, está cheio também de outros. Pode acontecer outros, né? Pode acontecer um acidente, enfim, e o seu nome estar ainda registrado naquele veículo, está lá no órgão de trânsito. Não se exige, em regra, formalidade, né? Muito comum, né? Complemento, que só será obrigatório quando previsto especificamente em lei. Sinalagmático ou bilateral, o que é isso? Prestações de ambas as partes, né? Se o comprador, obrigação de pagar, o vendedor de entregar, né? Então, natureza jurídica consensual, em regra não solene, essa questão da formalidade, bilateral, oneroso, né? Tem prestações a cumprir, transferência. A gratuidade, vamos dizer assim, expressa na desproporção entre o valor e o bem e o preço, vai desfigurar o contrato. Olha isso, estou vendendo o veículo, custo a tabela FIP, R$ 100.000, eu pedi para constar lá na transferência R$ 50.000. Posso fazer isso? Né? Por que não, né? O preço da transferência não deve ser o preço do veículo que você está negociando, mas às vezes acontece de vender por um valor e está colocando outro, né? É correto, né? A questão principal vai ter tributos, né? Por que você está fazendo, vamos dizer assim, está omitindo esse valor? Então, se você está recebendo um valor e não está declarando, não é correto também, né? Então, vamos fazer aí um diálogo do civilista com o tributarista, né? Já já vocês vão ter o direito tributário. Eu fui já adjunto fiscal do município e especializei em módulo 1, 2, 3, acho que foi 2 anos, na CAEG, que é o vinculado ao Instituto Brasileiro de Direito Tributário, IBET, né? Só não concluíram uma especialização muito show, ainda tem até hoje, aqui em Cuiabá, na área de Direito Tributário. Correspondente gratuito da compra e venda é o próximo que a gente já vai estudar, né, nessas espécies de contratos, que é chamada doação. Elementos do contrato. Então, comprador e vendedor têm que chegar a um acordo quanto ao objeto e preço. O preço está expresso, né, pagamento em dinheiro, né? Pode ser irrisório, como eu disse, não vai caracterizar a doação, né, e não compra e venda. Né? Dinheiro, já falei, um raciocínio rápido, né? Raimundo, comprador, Josefina, vendedora, firmaram o contrato de compra e venda no qual deixaram de definir o preço. E agora? Né? E agora? Né? Isso aqui é importante para nós, tá? Preço determinado ou que eu posso chegar a uma determinação. Então, a lei permite que não esteja ali expresso, né? Eu posso ter lá um árbitro, né, uma arbitragem lá, no sentido, árbitro no sentido dele ter uma expertise técnica em que dentro daquela relação de contrato, vou trazer aqui para o lado também, para uma relação ambiental, de compensação ali, de crédito ambiental, que eu posso estipular o terceiro com expertise venha, né, a trazer aquele valor. Mas é comum que a maioria já traz isso no contrato. Taxa do mercado ou bolsa, posso colocar, né? Índice ou parâmetros, desde que possam ser determinados objetivamente, né? Tomar cuidado,
sacas de soja hoje, no do soja como queira, no do grão de soja. Hoje, pode ser que se você colocar no contrato equivalente a 100 mil sacas do ano que vem, o valor seja bem diferente, né? Mas é uma previsão. A fixação do preço, em regra, segue um livre consentimento das partes, né? Ajustado no tempo, tradição, não é possível estabelecer que o preço seja fixado de acordo com a vontade apenas de uma das partes. Afinal, nós estamos falando que de compra e venda. Então, estou falando de um contrato em que ambas as partes, né? Bilateralidade. Eu vou fechar só com a parte de elementos, pessoal, não vou além daquilo que nós combinamos, para dar um respiro para vocês também, né? Despesas do contrato e garantia, escritura, registro, a compra do comprador, né? A cargo, né? E a tradição pelo vendedor. As partes podem estabelecer regra diversa. Enéas, já combinei lá que quem está comprando vai fazer toda a parte, né? E registro, cartório, isso está no contrato. Um velho ditado em latim, que é o pacto sunt servanda, né? A ideia de que o pacto entre as partes prevalece, absoluto, mas lógico hoje, com respeito à boa-fé objetiva, né? O vendedor pergunta, ó, para a gente fechar o raciocínio, ó, o vendedor pode deixar de entregar a coisa se o comprador tornar-se insolvente? Até que o comprador lhe dê garantia de que efetuará os pagamentos no prazo ajustado? E aí, estão pensando comigo aí? Conseguiram, pessoal? Estou lendo só aqui, tem um grupo aqui que está falando do direito civil, né? Todos conseguiram entrar no link, né? Caso o professor não envie, vou tentar lembrar de repassar. O link é o mesmo, né? Eu só reenviei, né? E aí, pode ou não pode? O vendedor pode deixar de entregar a coisa se o comprador tornar-se insolvente, até que o comprador lhe dê garantia que efetuará o pagamento no prazo ajustado? O que diz o artigo aí? O que diz aí? 495. Ele diz que o vendedor pode sobrestar. O que significa sobrestar? Suspender. Entendi, então pode. Suspender o pagamento, né? Quem que falou comigo aí? Nem vi quem falou comigo. Maria Rita. Ô, Maria. Muito bem, Maria. Isso mesmo, né? 495 do Código Civil pode. Isso, suspender. Então, vou suspender, ó. Até que você me dê uma garantia que vai conseguir pagar, né? Sobrestar está no sentido de suspender, né? Res perito domínio. Isso aqui vocês já ouviram falar, né? A coisa perece para quem tem o quê? Perece em poder do seu dono, né? Sofrendo este o quê? Os prejuízos. Até o momento da tradição, os riscos da coisa correm por conta do vendedor e o preço por conta do comprador. Já ouviram esse termo aí, pessoal, em latim? Coisa perece para quem está, né, no domínio. Lá na parte das obrigações, lembra na parte geral lá? Parte geral a gente fala isso, né? Celebração do contrato de compra e venda não é suficiente para transferir o domínio da coisa até o momento da tradição. Tradição, eu estou falando de bens móveis e o registro lá, lembre-se sempre lá da casa, né? Do imóvel, da área, do terreno, né? Até o momento da efetiva entrega ao registro, o risco por conta do vendedor, né? Vou fechar aqui com essa parte do risco, né? Os riscos com a coisa correm por conta do comprador quando
está à disposição para que ele possa contar, assinalar a coisa, em razão de caso fortuito de força maior, que a coisa seja entregue em local diverso do que foi, né, deveria ser. O comprador está em mora de receber a coisa que foi posta à sua disposição. Esta hipótese é uma exceção ao princípio de que a coisa perece para quem está no seu domínio. Não houve a tradição da coisa. Não seria justo que o vendedor arcasse com os riscos da coisa, uma vez que cumpriu com a sua parte, né? Então, houver esse mútuo acordo também, né? Deixar aqui no nossas limitações, né? Questão dos elementos. A gente vai falar mais aí da limitação da compra e venda, né? Como assim, né? Tutor, curador, testamenteiro, né? Servidor público, né? Tá ali tem casos aí até de colegas perderem, né? Serem aposentados compulsoriamente, né? Por terem indiretamente adquirido um bem ali que tinha sido ido ao leilão, né? Juízes, secretários, peritos, né? Serventuários auxiliares da justiça, né? Não podem comprar ainda que em asta pública, hein? Né? Leilão, hoje é muito comum, né? O leilão virtual, o misto, né? Leiloeiros também, ó, não pode adquirir em asta pública o bem que os vendas sejam arrecadados. Descendentes não podem adquirir bem dos descendentes se não tiver, né, consentimento expresso. Por isso que na hora da compra e venda entre um e outro lá, sempre tem um cartório envolvido, né? Vou parar aqui nessas limitações, né, da parte da compra e venda. A parte taxativa era no sentido realmente dessa extinção da relação do contrato, né? E, deixa eu só voltar aqui. Professor, Pode falar. essa parte que você colocou descendentes aí, não pode adquirir bens, dos ascendentes seria no caso da compra de imóvel, quando um irmão compra da mãe, os irmãos têm que assinar também? Isso aí mesmo. Por isso que tem todo mundo reunido ali, sempre vai em cartório, para todo mundo dar o seu de acordo, né? É isso aí. Deixa eu só sair e voltar aqui na nossa tela principal. Você vai colocar esse conteúdo aí no... Vou colocar no portal, de hoje para amanhã, vou colocar também no grupo lá do WhatsApp, tá? O que eu quero que vocês façam? Vou repetir aqui. Eu ainda estou compartilhando, vou sair. Pronto. Então, o que eu quero só, o que eu disse lá no início de hoje, né, da nossa discussão, na nossa aula. A questão do texto, a finalidade foi realmente de vocês fazerem um resumo, entenderem que um texto de artigo, de revista, é diferente de um texto didático, né? Vou passar alguns textos didáticos mesmo ali, naquele bate-bola, por exemplo, de extinção de contrato, num bate-bola bate-bola que eu falo assim, é aquele bem objetivo, né? Texto didático. Então, a finalidade, até eu prorroguei o prazo para quem entregou hoje, pode complementar, para quem pode entregar até a semana que vem, fazer uma resenha, um resumo ali, no máximo 3 páginas, 4, enfim. A ideia não é você pegar aquele contexto, não. O que você entendeu? Qual que foi a pergunta, o questionamento? O que a Judite Martins quer resolver? O que ela quer responder, né, naquele seu artigo? Porque quem escreve algo, ele quer dizer alguma coisa. Ela quer falar sobre o princípio da função social do contrato, mas o que ela quer falar sobre esse princípio? O que ela quer, né, vamos dizer, responder mesmo com o seu artigo, né? Mas não se preocupe, se você ler, fazer uma resenha, um resumo, a ideia é você realmente ler o texto, né? E entender que aquele diálogo vai além do Código Civil, constitucional, consumidor, processo, enfim, né?
princípio, filosofia. Olha aqui, né? É um emaranhado realmente ali de conteúdo. Mas é um emaranhado que não é para criar um quiprocó na sua cabeça. Pelo contrário, é você entender que existem esses textos, né, esses artigos que são de leitura completa. E para lê-los, eu forneci um outro texto, um outro artigo que chama-se Leitura, né, Estruturada, que deve servir para vocês, né, aí para os próximos anos, poder ler um texto, um artigo e ir fazendo aquela estruturação concatenada. É cansativo, eu sei. Se for fazer aquela ideia, um parágrafo, vai ter o subtítulo 1, 2, 1.3, 1.4, você vai destrinchando 1, 2, 3 parágrafos, mas ao final você vai falar, poxa, agora eu entendi que naquele parágrafo 1, 2, 3 ele falava de uma ideia, no parágrafo 4, 5, 6 ele fala de outra, e ainda dentro desses 3 parágrafos ele ainda traz outra ideia, né? Muitas das vezes. Bom, é estruturar realmente a leitura. Esse conteúdo, leiam, releiam. Os colegas que estiveram comigo aí, agradeço. Os colegas que forem estar nas aulas, vamos dizer assim, assistindo o vídeo posteriormente, ou os colegas revisando, fiquem à vontade, pessoal. No início da aula, alguns minutos, você está perguntando das dúvidas da aula anterior. Então, semana que vem eu vou iniciar falando, e aí, como é que foi? Deram uma lida lá na extinção dos contratos? O que vocês lembram sobre a questão lá do arrependimento, né? Isso são para ver se você conseguiu compreender, né, vamos dizer assim, o texto ou a discussão de hoje, tá? Então, o que eu puder também durante os dias, a semana e complementar a nossa discussão, eu vou enviando. Não se preocupe, que não é para fazer resenha, resumo, não, é para ler, né? Lógico, aquele que quiser ler e mandar por e-mail, olha ali, né, está aqui, olha o que eu entendi, eu acho que é legal, né? Até para você ter esse feedback. Os colegas que não conseguem estar hoje, faça o link que eu vou enviar também de hoje, mais tarde amanhã, vou baixar e enviar. E aí, leiam, discutem, né? E podem enviar pelo WhatsApp, pelo grupo, não estão sendo prejudicados em nenhum momento. Pelo contrário, né? Eu quero que todos tenham essa tranquilidade de, se teve uma situação atípica, fale comigo, né? Quero falar no privado ou no grupo, para mim tanto faz. Eu não tenho essa diferenças, privado, vou discutir juntos aí, tá? A ideia é aprendizado no momento de pandemia. Eu sou mestrando em Direito no momento de pandemia. Então, se tem alguém que vai compreendê-los e as dificuldades que nós temos em ler textos, em compreender textos e escrever, nesses 20 e poucos anos que eu tenho de educação, de convívio na educação de ensino superior, para mim esse é um momento que está sendo extremamente importante, que o aprendizado é realmente diferente. Eu gostaria de estar olhando vocês, conversando, falando, ouvindo, né? Aquela liberdade de diálogo. Não temos, mas isso está em todo, tanto em graduação, como eu disse, como na pós-graduação Espírito Santo. Pessoal, fico aqui mais alguns instantes. Quem tiver alguma dúvida, por favor, fale, pergunte. Quem não tiver, boa noite, bom descanso. Estarei já dando pausa, né, na gravação. Caso não tenham dúvidas, boa noite, se cuidem, né? E a gente se vê aí a próxima terça-feira. Tá legal? Bom descanso e até a próxima. Tchau, tchau.